Olá, boa tarde a todos. Hoje, sexta-feira, 19 de fevereiro de 2021. Eu sou Jordano Choquete e a gente vem com mais um vídeo do canal Café, Filmes e História. Antes de começar a conversar sobre o filme de hoje, eu queria recomendar a todos uma série chamada Hunters, que conta a história de um grupo de judeus na Nova York de 1977 que caçava nazistas que conseguiram escapar da Segunda Guerra Mundial, na Segunda Guerra Mundial, e foram para os Estados Unidos com nomes falsos. E esses nazistas também caçam esses judeus, viram um jogo de gato e rato, rato e gato. Tem uma influência forte de Quentin Tarantino, uma trilha sonora muito boa. Ontem, quando eu estava assistindo, até me cativou totalmente, porque tocou O Caminho do Bem, do Tim Maia, Fase Racional, gosto muito do Tim Maia. A série é estreada pelo Al Pacino e outros atores que estão trabalhando fantasticamente bem, estou gostando muito. Então, quem gostar desse tipo de série, de filme, é bem violento, mostra algumas cenas com muita violência. Mas quem gostar, vai lá no Prime Video, estreou há pouco tempo, não vão se arrepender, é uma série muito boa. E hoje a gente vai conversar sobre o filme Black Venus, também conhecido como The Spy Goes North. Importante eu falar aqui que tem um outro filme, também chama Black Venus, a Vênus Negra, que conta uma história totalmente diferente. Parece que é de uma africana que virou dançarina exótica. Eu não assisti o filme para poder contar a história dele, mas o que a gente vai falar hoje aqui conta a história de um espião sul-coreano que ficou cara a cara com o ditador da Coreia do Norte. E para a gente poder contar a história desse filme, eu vou contextualizar de onde surgiu Coreia do Norte e Coreia do Sul, como começou essa história. E começar a contar a história da Coreia em 1910, quando houve uma invasão pelo Japão. O Japão, antes e durante a Segunda Guerra Mundial, sempre foi um país muito imperialista, queria conquistar mais territórios, invadiu a China. E essa invasão na Península da Coreia foi muito brutal. Eles cometiam crimes sexuais, faziam os coreanos fazer trabalho escravo. Então foi uma coisa bem violenta essa invasão do Japão. Mas em 1945 o Japão perdeu a guerra. O eixo, os países do eixo, Alemanha, Itália, e com a explosão das bombas nucleares de Hiroshima e Nagasaki, que foram lançadas pelos Estados Unidos em território japonês, a guerra terminou para o Japão. E as duas grandes potências mundiais da época eram os Estados Unidos e a ex-União Soviética. E eles fizeram uma conferência de Potsdam. Nessa conferência, uma das coisas que ficou definido é que a Coreia, a Península da Coreia, ia ser dividida entre Coreia do Norte e Coreia do Sul. Assim como aconteceu com a Alemanha também, a Alemanha Oriental e Ocidental, Berlim, o famoso Muro de Berlim, história tem outros filmes aí que contam um pouco de histórias de pessoas que viveram essa época, uma conversa para outro vídeo. Mas na Coreia aconteceu a mesma coisa. Nessa conferência de Potsdam, eles separaram a Coreia no paralelo 38, em Coreia do Sul e Coreia do Norte. Isso aí tudo tem a ver com a Guerra Fria, Estados Unidos e a ex-União Soviética. Mas diferente da divisão da Alemanha Oriental e Ocidental, essa divisão da Coreia já tinha, tanto a União Soviética quanto os Estados Unidos já sabiam quanto que eles iam parar com a influência militar dentro do território norte-coreano e sul-coreano. Então, a União Soviética, em 1948, já terminou essa ocupação militar. E os Estados Unidos, em 1949. A Coreia do Norte ficou na mão de um ditador que se dizia comunista, socialista, ali, que era o Kim Il-sung, o ditador da Coreia do Norte. E a Coreia do Sul estava sob a influência do Syngman Rhee. Desculpa se eu estou pronunciando algum dos nomes errados, né? Meu coreano não é meu forte, assim como o holandês também não era meu forte no vídeo passado. Mas segue o Kim Il-sung na Coreia do Norte e o Syngman Rhee na Coreia do Sul. O Kim Il-sung, em 1950, ele conseguiu convencer o Stalin a apoiar com suprimentos e também com armamento uma invasão à Coreia do Sul, que foi a Guerra da Coreia, que começou em 25 de julho de 1950. E logo no dia 27 de julho de 1950, do mesmo ano, os Estados Unidos, a ONU, eles convocaram uma reunião e se colocaram a favor da Coreia do Sul. No início dessa guerra da Coreia,
as forças norte-coreanas conseguiram isolar todo o exército sul-coreano na península de Pusan. Era uma coisa estreita, né? Um território bem pequeno, quase dominando a península da Coreia inteira. Só que aí chegou a ONU e os Estados Unidos e eles desembarcaram em Ishan. E teve uma reviravolta. A guerra teve uma reviravolta na Batalha de Pulsan, quando os norte-coreanos foram rechaçados, né, foram afastados, até para depois daquele paralelo que a gente tinha conversado antes, o paralelo 38, que dividiu entre Coreia do Sul e Coreia do Norte, né, no fim da Segunda Guerra Mundial. Com as forças norte-coreanas quase perdendo a guerra, para os sul-coreanos, para o pessoal da ONU e principalmente os norte-americanos, a China acabou entrando na guerra, mandou soldados para ajudar os norte-coreanos, porque a China temia uma invasão dos Estados Unidos sobre seu território também. E nessa outra fase da guerra, o exército norte-coreano conseguiu ganhar um pouco de território e em 27 de julho de 1953, então essa guerra ela durou 3 anos, foi uma das guerras mais modernas, que mais matou gente, 2,5 milhões de pessoas, foi muito sangrenta. Quando terminou a guerra, a divisão entre Coreia do Sul e Coreia do Norte praticamente permaneceu igual ao que tinha sido dividido na Conferência de Potsdam, entre os Estados Unidos e a União Soviética. Bom, e aí, desde aquela época, continuou uma política isolacionista da Coreia do Norte. Era o ditador, o mesmo ditador que eu já tinha comentado antes, né, o Kim Il-sung, e que foi a Coreia do Norte apoiada pela China, pela União Soviética, trocava informações sobre produção de armas nucleares e tudo mais. E o filme ele começa a se passar em 1990, que aconteceu quando um satélite norte-americano conseguiu uma imagem de uma usina de processamento nuclear em Yongbyon. Yongbyon, desculpa pela pronúncia de novo. Então, com essa imagem, os Estados Unidos e os outros países aliados dos Estados Unidos e a Coreia do Sul, eles ficaram muito preocupados se a Coreia do Norte poderia ter armas nucleares ou não. Então a CIA se juntou à inteligência sul-coreana e lançou esse espião sul-coreano que era o Park Chak-seo, o Park. Ele foi para a China, foi em Pequim, e eu não vou contar tanto aqui da história do filme, porque tem uma história muito interessante o filme, e também não quero que o vídeo fique muito grande, mas ele se fez, na primeira parte do filme, conta como que ele se aproximou, ele se fez como um grande industrial não, um grande comerciante internacional, e se aproximou do número 2 da Coreia do Norte, né? E que era o Jang Seong-taek, o Taek. Então esse espião sul-coreano, ele conseguiu se aproximar o número 2 e para tentar ver se a Coreia do Norte tinha armas nucleares ou não. Eles tinham um contato dentro da Coreia do Sul que era um engenheiro nuclear que conhecia os segredos dos projetos nucleares da Coreia do Norte. E essa é a primeira parte do filme, né? Que seria sobre como que ele conseguiu saber essas coisas nucleares ali da Coreia do Norte. Na segunda parte do filme, ele descobre que tanto a Coreia do Norte quanto a inteligência sul-coreana, não queriam que uma pessoa que estava se candidatando à presidência sul-coreana, que era o Kim Do-jung, que depois até foi eleito, e ele fez uma reunião histórica entre as duas Coreias, né, começando a política do raio do sol, que eles chamavam, foi entre 1998 e 2008. Mas voltando aqui, então na segunda fase desse filme daí, o Park ele consegue descobrir que tanto os sul-coreanos, a inteligência sul-coreana, o governo sul-coreano, quanto os norte-coreanos não queriam que o Kim Jong-un, que era um presidente mais liberal, queria uma aproximação entre as duas Coreias, fosse eleito. E o filme começa
a criar também uma trama muito interessante e uma conversa entre a inteligência sul-coreana e os norte-coreanos, tendo até encenações militares ali dos norte-coreanos para tentar fazer com que esse presidente não fosse eleito. Eu não vou contar mais a história do filme, acho que eu já falei, já foi até demais. Quem se interessou aí por essa história da Coreia do Sul, Coreia do Norte, procura o filme Black Venus, The Spies Goes North, o espião que foi para o norte, da história que conta a história do parque, né? E logo depois que isso acabou, né? Depois que o filme se encerra, o que aconteceu com esse espião foi muito interessante, porque ele foi acusado, né? Ele não podia mais atuar como espião, ele foi acusado de fornecer informações secretas sul-coreanas para os norte-coreanos, né? Ele se mudou para Pequim, foi preso por 6 anos, mas ele sempre negou. Ele disse que passou informações, mas foi só para poder ter aquele contato com os norte-coreanos. Não eram informações secretas, militares nem nada. Ele sempre quis ter um novo julgamento para conseguir provar a sua inocência, mas pelo que eu li, não conseguiu esse novo julgamento. Então, muito interessante esse filme, uma trama muito boa, e um filme coreano muito bom, os atores trabalharam muito bem. Até fiquei surpreendido com a qualidade dos atores sul-coreanos, né? Tem diversos filmes, um filme também que fala, só que aí já é uma coisa mais fictícia, também dessas relações entre Coreia do Norte e Coreia do Sul, é o Steel Rain, Chuva de Aço, né? O Steel Rain, que também é muito interessante, tem no Netflix, esse tem no Netflix, podem assistir, que é muito bom também. Também conta a história de agente secreto, muita coisa ali acontecendo, intrigas de Estado. Então, eu acho que eu vou ficar por aqui hoje. Amanhã ou no domingo eu coloco um videozinho curto falando do próximo filme, que já sei qual que vai ser, mas vou deixar vocês aí aguardando para depois eu contar para vocês. Espero que vocês tenham gostado. Queria agradecer a todos que assistiram o outro vídeo e eu fico por aqui. Boa tarde a todos. Fiquem com Deus. Namastê.